E aí rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem, novo vídeo e eu acho que as chances de você conhecer Plants vs Zombies é bem alta. Com certeza é um dos jogos mais famosos do mundo, principalmente por sua simplicidade, seus controles e a diversão que ele proporcionava. Ele saiu para videogames, computadores, celulares, portáteis, sério, era um jogo completamente acessível desde o lançamento e eu era um fã de carteirinha da franquia. Então eu acompanho desde o lançamento, mas você já parou pra pensar no porquê desse jogo ter perdido seu apelo com o tempo, por mais que outros jogos da franquia fossem lançados? Estando hoje praticamente em um limbo, mesmo depois de ter feito tanto sucesso, com certeza essa é uma das histórias de franquia de jogo mais curiosas que eu já vi. Então bora falar um pouquinho sobre isso e tentar entender o que meio que estragou esse joguinho a ponto de ele perder grande parte do seu potencial. Mas eu queria dizer que esse mês eu vou conseguir não só almoçar, mas jantar também. Então sim, esse vídeo está sendo patrocinado pela lindinha da Filmora. Então antes da gente mergulhar em Plants vs Zombies, eu queria dar aquela dica. Como sabem, eu tento manter uma frequência diária, o que é meio difícil de conseguir se você não tiver um editor rápido e prático. E é por essas e outras que a Filmora X é um dos programinhas que eu uso para fazer esses vídeos para vocês. Sério, é difícil de achar um editor tão leve quanto esse que rode liso no computador. É como eu já disse, é perfeito para quem tá começando e ajuda demais até os mais experientes. E olha só que legal, o Halloween tá aí e eles lançaram um monte de pack de Halloween com os efeitos geniais. Cara, olha que simples, é só você entrar no site deles e baixar o efeito. Depois de baixar, já tá feito e pronto para usar no programa. Olha que negócio fácil, sério. Qualquer um consegue usar e com certeza dá pra melhorar muito os seus vídeos com Filmora. Agora, olha só como eu transformo esse vídeo de otário sem nenhuma edição em um vídeo profissional de Halloween. Isso sem gastar um centavo. E não só isso, mas nas versões pagas tá tendo uma promoção de Halloween com um desconto de 50%. Então se já valia a pena antes, imagina agora com esse descontão. Você não vai querer perder essa oportunidade, né? E relaxa que não tem Filmora só para computador não, tem para Android e iOS também. Tá aí na descrição com os packs e a promoção do Halloween. Agora voltando pro Plants vs Zombies, esse jogo foi lançado em maio de 2009, então é antiguinho até. E embora as chances sejam baixas, ainda pode ser que você não conheça esse jogo, mas o mais conhecido, no caso Plants vs Zombies 1, por mais que fosse extremamente viciante e divertido, além de ter uma arte um tanto quanto bem humorada, é bem simples. Você basicamente coloca em um campo algumas plantas baseadas em umas cartinhas que você vai pegando. E cada uma dessas plantas tem uma função, seja atacando zumbis com projéteis ou ficando paradinhas lá para te protegerem, esse tipo de coisa. E como eu disse, o objetivo dessas plantas é basicamente de derrotar os zumbis que vinham em grupo tentar chegar na sua base. Então, resumindo, é um jogo no formato de defesa de torre. E por mais que esse jogo pareça ser uma coisa meio aleatória, ele tem uma lore por trás, uma história. E essa história é assim bem interessante, tendo até uma certa complexidade, além de várias teorias por trás. Quer dizer, uma história onde um cara com uma panela na cabeça chamado Dave tenta derrotar o Dr. Zombos e seus zumbis mutantes. Com certeza algo assim tem o seu apelo, mas eu não vou entrar muito nisso aqui para não me estender. O foco aqui é a história da franquia. Quem criou esse jogo foi a PopCap Games. Ele era basicamente o carro-chefe dessa empresa, até porque os outros jogos não eram tão bem sucedidos como esse, então era como se Plants vs Zombies fosse o bebezinho deles. Bebê esse que estourou em 2010 e cresceu horrores. Com certeza eles iam fazer com que esse joguinho fosse evoluindo conforme a tecnologia evoluísse para sempre tentar manter ele em alta e sem perder a sua essência, claro. Quer dizer, era o carro-chefe deles, eles queriam muito que esse joguinho desse certo. Mas aí algo aconteceu que mudou completamente o destino do Plants vs Zombie. Dinheiro. Se você acompanha o mundo dos jogos, deve conhecer a EA, uma desenvolvedora e distribuidora de jogos. Imagine que a PopCap estava de boas, vivendo a sua vida e desenvolvendo seus joguinhos, tentando vencer esse mercado apertado com a sua qualidade divertida e interessante, até que chega a EA em julho de 2011
oferecendo a singela quantia de 750 milhões de dólares. É dinheiro ou não é? Em dólares ainda, que como diria o Silvio Santos, dólares que valem mais do que dinheiro. Então, com uma empresa tão grande como a EA sendo a nova dona do jogo, já sabem, né? Eles só pensaram, hora de ganhar dinheiro em cima desse treco, já que deu certo, vamos espremer o máximo que dá. E não é novidade pra ninguém a EA fazendo isso. Dead Space, Dante's Inferno, Medal of Honor, Plants vs Zombie não foi o primeiro e com certeza vai ficar cada vez mais longe do último lugar de franquias estragadas pela EA. Eles estão errados em lucrar com isso? Obviamente que não, estão mais do que certos. Mas aí, uma das coisas mais aleatórias que eu já vi na lore de um jogo começaram a acontecer. Isso pra sugar o máximo de dinheiro em cima do nome das plantinhas e dos zumbis. Quer dizer, foi muito, mas assim, muito jogo lançado de Plants vs Zombies nesses 10 anos depois da compra da empresa. Tipo, mesmo que um dos jogos estivesse começando a fazer sucesso, outro era lançado, e é isso. Basicamente conseguiram saturar o treco, além de tirar completamente a ideia inicial desse joguinho aí. Depois do Plants vs Zombies 1 de 2009, tivemos o Plants vs Zombies Adventures no começo de 2013, um joguinho de Facebook. E nesse período, entre 2011 e 2013, foi quando a EA fez a coisa que mais afetou a franquia desde essa época até os dias de hoje. O criador do jogo foi o George Fenn. Acontece que a EA queria que o jogo fosse free to play, grátis pra jogar, mas é aquela coisa, não existe almoço grátis. Então, além disso, eles queriam colocar um monte de coisas para as pessoas terem que comprar enquanto jogavam. Então, ou você comprava coisas, ou você não teria uma experiência tão agradável assim. Ou seja, era um jogo free to play, mas ao mesmo tempo pay to win. Pague para vencer. Vendo isso, o criador disse que tiraria completamente a ideia do jogo e ele era totalmente contra. E adivinha, ele não podia estar mais do que certo, mas mesmo assim, enquanto via sua criação sendo destruída pela EA, ele foi mandado embora. Diz a lenda que ele foi mandado embora por não concordar com o que a EA estava fazendo. E eu particularmente acredito que sim, esse seja o caso. Por mais que a EA negue isso e diga que foi só mais uma demissão ocasional para cortes de gastos e coisas do tipo, mas aquele jogo de Facebook que foi lançado em 2013 de Plants vs Zombies, jogo de Facebook, então vocês já sabem que o treco era zoado. Era um jogo bem foda-se e só servia pra tirar dinheiro de gente viciada e inocente, igual quase todos os jogos de Facebook e de Orkut que já existiram, já que o jogo era feito pra te deixar puto com a demora a ponto de você não aguentar mais e pagar logo pra progredir. Daí, em julho do mesmo ano, saiu Plants vs Zombies 2, It's About Time, no caso, em 2013. Ao menos a franquia tava de volta aos eixos depois do fiasco do jogo do Facebook. Teve quem gostou do 2, teve quem não gostou, mas o 2 tinha o que tinha no 1, com algumas coisinhas a mais, tipo os especiais das plantas. Mas o melhor de tudo, pra mim, é que com certeza tava diferente do jogo do Facebook. Sério, como eu odiava aquele jogo do Facebook. Aquele treco só servia pra me fazer passar raiva. Mas o problema do 2 é que era um jogo freemium, ou seja, assim como o do Facebook, ele era free to play, mas com coisas pra você ter que pagar pra ganhar, pay to win. E na verdade, pode se acostumar com isso. Plants vs Zombies, depois que a EA comprou, é um negócio pay to win e é isso. Claro que não foi uma coisa tão marcante assim pro Plants vs Zombies 2, quer dizer, era um jogo feito pra celular, então era bem comum jogos pay to win pra celular na época. E Plants vs Zombies acabou virando uma das galinhas de ovos de ouro deles. Depois do 2, que até que foi um jogo ok, no começo de 2014 saiu outro jogo. Um jogo bem WTF na verdade, Plants vs Zombies Garden Warfare. O que mudou, você me pergunta? Então, esse Plants vs Zombies não era um joguinho de defender torres qualquer, na verdade era um jogo de TPS? Sério, do nada tinha virado um jogo de tiro, como assim? Era como se fosse um treco completamente novo, então tirando o nome, tava tudo bem diferente pra qualquer um que curte a franquia. Quer dizer, uma coisa é a galera que gosta de um jogo de defender torres com alguma estratégia, outra é você controlando uma planta enquanto mira pra metralhar um zumbi.
Sério, tinha mudado completamente o negócio. Do nada, virou um jogo de tiro. Eu fiquei tipo, como assim? E vocês estão entendendo o que eu quero dizer com saturação da franquia aqui? Em um período menor do que um ano, foram lançados 3 jogos de Plants vs Zombies. Isso satura demais qualquer franquia, sério. Aí, depois dessa ousadia de mudar completamente com um jogo completamente novo, eles fizeram um hiato de 2 anos. Até que lançaram Plants vs Zombies Garden Warfare 2, que assim como Plants vs Zombies 2 foi uma evolução do 1, o Garden Warfare 2 foi uma evolução do Garden Warfare 1, mas com umas coisinhas a mais, tendo dentre elas um monte de coisas pay to win a mais pra galera gastar dinheiro com esse negócio. Uma coisinha mais forte ali se você gastar um dinheirinho, uma outra coisinha ali, e assim era feita a festa. E não confunda as coisas, Plants vs Zombies Garden Warfare não era ruim, era completamente diferente da franquia. Era, mas era bem feito e legal, só não tinha nada a ver com a essência do Plants vs Zombies. Então, quando a gente olha pra franquia em si, foi mais pra dar uma saturada a mais mesmo no nome do jogo, por mais que fosse um jogo ok. Não é como se fosse algo totalmente direcionado pros fãs, até porque a ideia do jogo tinha mudado completamente. E foi aí que nesse ano eles lançaram mais um jogo, o Plants vs Zombies Heroes, de 2016. Um jogo de cartas pra celular, mais um jogo com bem menos da essência do Plants vs Zombies original do que o normal. E claro, com mais um montão de coisa pay to win pra tirar dinheiro em massa da galera. Foi aí que depois de uma pausa, em 2019 veio Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Um jogo tipo os Garden Warfare, era a mesma pegada em terceira pessoa, mas foi muito mal quando a gente compara com Garden Warfare 2. E é nessa hora que a gente vê que o treco não tava só completamente fora da ideia do 1, não tava só completamente saturado, mas além disso, o jogo não era nem mais ok de se jogar, para depois, em 2020, eles lançarem mais um jogo, o Plants vs Zombies 3. Mas quando a gente para pra olhar pra isso, ai ai. Diferente do 2 que tinha a essência do 1, esse aqui tava todo estranho. Por exemplo, você tinha que escolher os zumbis pra lutar, tipo Pokémon GO ou alguma coisa assim. Quer dizer, a pessoa tinha que esperar os zumbis aparecerem no jardim pra só depois lutar com eles. Também tinha umas cartinhas pra você usar, tipo no Plants vs Zombies Heroes. O jogo foi feito na vertical, o que dá ainda mais estranheza. Não que isso seja necessariamente um problema. O outro detalhe é que ele foi feito em 3D, o que deixou tudo ainda mais estranho e com uma aparência de ser mal feito. E claro, era pay to win, com um monte de coisa pra ser comprada se a pessoa quisesse não passar raiva. E sério, não me levem a mal, não tô falando aqui que todos os jogos eram ruins. Alguns jogos eram horríveis, Facebook, mas a maioria individualmente era até que ok. Mas o que mais ferrou com tudo na franquia, com certeza foi isso de querer monetizar tudo. O que faz total sentido pra uma empresa tipo a EA. Ainda mais com coisas tipo patente, protegendo eles de qualquer um que queira continuar a franquia de uma forma mais satisfatória. Mas também não levem a EA a mal, eles estão jogando as regras do jogo. Como eu sempre falo, don't hate the player, hate the game. Se as pessoas estavam aceitando isso e estavam querendo jogar isso e pagar horrores de dinheiro pra jogar isso, fazer o que, né? Mas de qualquer forma, um jogo que tinha tudo pra evoluir e agradar todo mundo se tornou uma máquina de fazer dinheiro em cima dos fãs, que ainda sentem aquela nostalgia do primeiro jogo da franquia. Tudo graças ao nome e às animações bem-humoradas e divertidas que ao menos tentaram se manter ao longo dos anos. Antes tudo era simples, mas divertido e principalmente sem a preocupação de ter que gastar dinheiro no meio das partidas para ter uma experiência satisfatória. Agora você joga o treco com a tela em pé, com uma animação que mais parece ter vindo de 2010, sendo que ela é pior do que a do 1 aos meus olhos, e a pessoa que mais foi contra que o jogo virasse o que virou, o criador do jogo, não podia fazer nada. Tudo que ele podia fazer era ficar de fora enquanto via a ruína da sua criação acontecendo jogo após jogo. Claro que dá pra se divertir com cada um dos jogos até o momento, mas é aquilo, né? Depois do que o 1 causou, é como se cada um dos outros tivesse menos impacto, e aquela euforia causada pelo jogo em si não existisse mais. O que
fez com que todos os jogos feitos bem mais para tirar dinheiro do que qualquer outra coisa não tivessem ou tivessem bem menos mágica do que os efeitos causados pelo 1. Eu achei interessante de falar sobre como uma empresa gigante aliada com um sistema de patentes governamental quebrado conseguiu aos poucos acabar com a franquia de um jogo enquanto o criador ficava de fora chupando o dedo. Então fica a crítica aí pra EA que destruiu mais uma franquia de jogos. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo.